Olá pessoal, sou Alberto Carvalho, apresentador do Por Trás do Sofá, um novo programa de atualidades, entrevistas e entretenimento, onde os maiores destaques são os entrevistados e os assuntos abordados. Espero que todos gostem e vamos ao nosso primeiro bate-papo. Olá pessoal, bem-vindos ao primeiro programa Por Trás do Sofá. Estou aqui com o professor Alexandre Espírito Santo. Ele é mestre em economia com pós-graduação em finanças, trabalha no mercado financeiro há 25 anos, professor de macroeconomia e finanças, poeta e escritor, inclusive autor do livro Artigos de Valor, que já está na segunda edição, e também de alguns livros de poesia, como Viagem ao Passado, Oceano Árido, Desde Amanhã e Lira dos 40. Fora isso, meu amigo também é membro imortal da Academia Nacional de Economia, ocupando a cátedra 64, e eleito 5 vezes entre os 3 melhores professores do ano do IBMEC, articulista do jornal Valor Econômico, Brasil Econômico e colaborador do Você Investe de O Globo. Olá, Alexandre. Tudo bom, Alberto? Prazer estar aqui com você, estreando o seu programa. Muito obrigado. Professor Alexandre, por que os jovens estão tão alienados hoje em dia? Um exemplo, escolher Valesca Popozuda como patronese de uma turma de formandos da USP? Bom, Alberto, eu me sinto muito confortável para falar sobre esse tema, porque afinal eu estou trabalhando com jovens já há 12 ou 13 anos, que eu leciono como professor universitário, e eu estou ali lidando com eles e vejo todo dia como é que isso está funcionando. Na verdade, Alberto, eu enxergo da seguinte maneira: na nossa vida nós temos como se fosse uma tríade. A gente tem o talento, a gente tem o mérito e tem o valor. Na verdade, todos nós temos algum talento, né? No fundo, a gente tem que trabalhar esse talento, a gente tem que aprimorar, burilar o talento. Para a gente fazer isso, nós precisamos estudar, nós precisamos nos informar, nós precisamos nos especializar, para a gente ter uma boa formação. No fundo, então, talento e mérito são coisas que andam muito próximas. Você precisa trabalhar o seu talento e muitas vezes você que não tem um talento nato, uma coisa que nasceu com você, você acaba criando alguma coisa. Isso tudo vai lhe dar um valor. Se a gente colocar o valor como coisa financeira, vai ser lá o seu salário, a sua remuneração. O que ocorre, na verdade, é que hoje, o mundo do jeito que está, com essa coisa de você criar celebridades instantâneas, isso tudo acaba trazendo uma deformação. As pessoas que aparecem, surgem porque são midiáticas, porque a televisão está mostrando. Essa pessoa acaba muitas vezes não tendo um talento extraordinário. A gente tem que lembrar que não vai nascer todo dia um Pelé, um Messi, um Ayrton Senna, um Neruda, um Shakespeare. Isso acontece muito raramente. Mas como ela virou uma celebridade instantânea, ela mesmo sem um talento extraordinário e sem mérito, acaba se atribuindo um valor muito grande para essa pessoa. E o jovem, muitas vezes o que o jovem quer, ele quer tranquilidade, ele não está querendo esquentar a cabeça, ele quer viver da melhor maneira. E aí ele começa a ter uma percepção equivocada da vida, uma percepção de que se ele não estuda, se ele não se dedica, ele pode também, eventualmente, virar uma pessoa que vai ter um alto valor atribuído a ele, mesmo sem ter mérito conquistado. Nesse aspecto, eu acho que a gente tem muita coisa a modificar, né? Ter a Valesca Popozuda, como você mencionou, sendo homenageada numa formatura, eu acho isso muito ruim, sob todos os aspectos, sob os aspectos
de você defender que as pessoas tenham mérito, sobre o aspecto que os professores dessa turma, que deram aula para essa turma, eu fico imaginando, eu sou professor, como esses professores estão se sentindo, né, ao ver uma pessoa que não tem nada a ver, não foi professora deles, não teve nenhum vínculo, acabar sendo homenageada por uma questão que a gente não sabe direito o que acontece. Então, no fundo, o mundo de uns anos para cá, sei lá, no final da década de 80, início da década de 90, quando aconteceu a revolução tecnológica, a revolução da internet, o mundo ficou instantâneo demais. E aí começam essas deformações e essas reverências às pessoas que não têm, não fizeram por onde, não buscaram mérito para ter valor. Então, essa distinção entre mérito e valor hoje me preocupa muito. Bom, além desse posicionamento instantâneo que os jovens têm hoje, da globalização e da busca pela celebridade imediata e instantânea, não se deve também ao fato de uma desvalorização dos professores que existe hoje no nosso país, que nós vemos também que a sala de aula hoje em dia é praticamente a extensão do botequim da faculdade. Exatamente, você está correto. Infelizmente, isso ocorre. Eu tenho uma percepção, e aqui, por favor, não vai nenhuma conotação de tentar diminuir ou de criticar o que vem acontecendo no mundo moderno. Eu tenho 49 anos, daqui a pouco estou fazendo 50, e tenho na minha cabeça que a família é muito importante no processo de educação. É, sem dúvida nenhuma, a célula mais importante. A escola é importante nesse contexto, mas o pai e a mãe, eles são, sem dúvida nenhuma, os fatores, as pessoas mais importantes no processo de educação. O que ocorre é que no mundo atual, por uma série de circunstâncias, e mais uma vez eu digo, não estou aqui fazendo nenhuma crítica, as mulheres tiveram que efetivamente começar a trabalhar. Isso é algo inexorável e sou muito a favor. As mulheres, sem dúvida nenhuma, são pessoas muito talentosas, vêm se apresentando no mercado de trabalho muitas vezes melhor do que os homens, inclusive. Mas o papel principal da educação, ele era, até alguns anos atrás, feito pelas mães. E hoje, como a mãe ela precisa sair muito cedo para trabalhar, ela está deixando o filho numa creche, com uma babá, ou com a avó, com 1 ano, 2 anos no máximo de idade, essa criança ela está tendo uma educação que não é exatamente aquela que a gente estava acostumado na nossa época, que era a mãe da gente ali controlando, vigiando, fazendo com que a gente faça o dever de casa, que a gente estudasse. Você ser educado pela avó, não é avó, é mãe com açúcar. Então a avó ela vai fazer uma parte da criação. Se você está sendo educado pela babá ou está na creche, isso não será o ideal. Então, na verdade, como a família hoje trabalha, ela de alguma maneira ela transfere para a escola, para a faculdade, a grande parte da educação que o seu filho tem que ter. Só que na hora que ela transfere para a escola a educação, muitas vezes ela transfere de uma forma não muito adequada. Eu já vi várias vezes, graças a Deus isso nunca aconteceu comigo, nem nas instituições que eu trabalho, felizmente não acontece, mas eu já vi e tenho relatos de professores conhecidos meus, que o aluno chega e fala, olha, eu estou pagando o seu salário, você aqui é como se fosse um empregado. E na verdade, o ensino, você não está comprando uma geladeira na Casa Bahia, que se deu errado você vai lá e vai trocar. Quando você está fazendo uso de um serviço que é adquirir conhecimento, existe por trás disso um professor, existe uma instituição e existe basicamente a educação. O professor ele ensina, mas ele está ali para educar,
mas não para educar o que o pai e a mãe não faziam, desempenhar o papel do pai e da mãe, é complementar. O que está acontecendo hoje é que os pais e as mães estão comprando a educação dos seus filhos através do professor. Então, se o professor dá uma nota ruim para o seu filho, você vai na escola, vai reclamar porque o seu filho teve uma nota ruim. Você não sabe, eventualmente, se o seu filho tem se dedicado, se o seu filho está estudando, ou se o seu filho está indo para o botequim, como você mencionou, e aí no intervalo do chopp ele vai lá assistir a aula, pegar a presença na aula. Então, isso está desvirtuado, isso foi desvirtuado muito porque, mais uma vez, a sociedade moderna, ela acabou trazendo uma série de desafios para as pessoas, para as famílias, e nesse contexto, como a mulher hoje é parte integrante do orçamento familiar, você delega uma grande parte da educação do seu filho, da formação do seu filho, para outras pessoas, inclusive para a faculdade, para a escola, e eu vejo isso com algumas restrições. É interessante. Vemos hoje os jovens mais alienados do que, digamos, na nossa época, mas desde aqueles tempos a gente ouve que vamos tratar os jovens e as crianças, pois eles são o futuro. O Brasil é o país do futuro. Mas por que não do presente? Porque o Brasil é sempre o país do futuro. O que falta para a gente alcançar, para essa juventude alcançar, para esse país que vai estar na mão desses jovens algum dia, alcançar um posto de respeito, de igualdade, de cidadania? Alberto, essa pergunta é muito interessante porque é verdade, o Brasil sempre foi o país do futuro. Alguns poucos anos atrás a gente começou até a ouvir um pouco que o Brasil tinha deixado de ser o país do futuro para ser o país do presente. Bom, eu acho que tem algumas coisas aqui que a gente precisa mencionar rapidamente. Primeiro, o Brasil evoluiu muito de alguns anos para cá, né? Depois do processo de redemocratização, nós tivemos alguns governos complicados, governo Sarney, governo Collor. Depois, quando assumiu o governo Itamar, e aí veio Fernando Henrique, o Lula e agora a Dilma, o Brasil, em termos de democracia, melhorou bastante. Em relação à economia, a gente também hoje viu uma situação econômica indiscutivelmente melhor. A meu juízo, o que ainda atrapalha o Brasil a ser um país do presente e não um país do futuro é efetivamente a questão política, né? Hoje no Brasil nós temos uma democracia, mas essa democracia é muito jovem, ela é muito nova ainda, né? Se a gente pegar o processo de redemocratização, isso aconteceu em meados da década de 80, depois nós tivemos um processo muito doloroso, que foi o impeachment do presidente Collor, depois veio o Plano Real, e aí você teve a questão da redução da inflação, que foi muito importante. Enfim, aí depois você começa com uma mudança, porque é a entrada da esquerda no poder, quando o Lula vence a eleição. Então há todo um processo político, uma dinâmica política que, de alguma maneira, vem influenciando o país, vários problemas que a gente enfrentou no meio do caminho, em relação à questão política, como o problema do mensalão, que foi algo muito grave, que está reverberando até hoje. Então eu vejo, e o Brasil tem um problema, porque como essa democracia, como eu digo, ela é muito jovem, existem muitos partidos políticos, nós temos mais de 20 partidos políticos, e você, de alguma maneira, tem uma miscelânea política, ao invés de você ter poucos partidos com ideias, né, ideologias mais definidas, né? Como dizia o Cazuza, ideologia eu quero uma para viver. E no fundo o Brasil ele não tem uma ideologia, então os partidos eles transitam numa área muito nebulosa, muitos partidos eles querem participar eternamente do governo, a gente sabe, né, que isso acontece, então muitos partidos participaram da época da ditadura, e esses partidos continuaram participando no processo de redemocratização, no governo do Fernando Henrique, no governo do Lula, no governo da Dilma. Então eles estão sempre participando. Isso é impossível, a não ser que você enxergue como
um partido que quer se aproveitar da situação. E volto a repetir, uma democracia muito jovem, as pessoas ainda estão aprendendo a votar, e o jovem precisa aprender a votar. Esse é o grande problema, porque nós, né, que já temos uma idade mais perto de 50, a gente, de alguma maneira, já está votando há mais tempo. O garoto que está chegando agora, ele está aprendendo a votar. Mas esse aprendizado, ele é algo que demanda, aí volta a questão da educação, demanda você se informar, demanda você ter acesso às notícias e acesso à informação de uma maneira sem viés. Então, é um processo complexo. Eu sou otimista com o Brasil no longo prazo, mas eu acho que a gente ainda vai viver aí pelo menos uns 20, 30 anos de oscilação até que isso se cristalize, que a democracia se consolide e que a economia efetivamente ocupe a posição que precisa ocupar. Essa posição hoje, podemos dizer, o Brasil é a 7ª economia do mundo, né? Um posto até antes, na nossa época, não imaginado. Isso. No entanto, nosso DH é 65. Ainda estamos longe do ideal. Por que isso? Alberto, essa questão é bem complexa. Eu acho que vale aqui rapidamente a gente entender. A economia brasileira, como você mencionou corretamente, ela é a 7ª em termos de riqueza. É o que a gente chama em economia de PIB. O PIB é o quanto a economia pode produzir. O PIB não é quanto a economia vale, é o quanto nós podemos produzir no período de tempo, que em geral é um ano. Então, por exemplo, se você tem um apartamento, esse apartamento ele só será computado no PIB na primeira vez que ele foi vendido. Se você vender pela segunda vez ou pela terceira vez, ele não vai ser mensurado, não vai entrar no PIB daquele ano. Então, o PIB ele é uma variável fluxo, ele não é uma variável estoque. Então, a gente está medindo a possibilidade de produzir bens e serviços. O IDH é uma medida que foi desenvolvida por alguns economistas, e a ONU utiliza essa medição, e aí você entra com fatores mais subjetivos, que é a questão da expectativa de vida, a questão da saúde, são mais indicadores e não tanto tangíveis. Quando a gente coloca o Brasil comparativamente a outros países em relação ao IDH, é uma tragédia. Isso efetivamente é um problema que nós temos, porque o Brasil, como é um país continental, nesse país continental nós temos uma série de divisões internas. Se você pegar o IDH da região sul ou da região sudeste, ele é extraordinariamente mais alto. Na hora que você coloca o conjunto do país com o norte, com o nordeste, isso faz com que, na média, o IDH brasileiro caia bastante. E se a gente comparar com países menos afortunados, nós estamos brigando ali, porque, como você colocou, nós estamos na 65ª posição. Eu continuo batendo na tecla. Ser uma economia de destaque não é ser uma economia de PIB elevado, porque o PIB, ele, como eu mencionei, é uma variável que você mede instantaneamente, ali naquele tempo que é o período de um ano. E o IDH, ele contempla coisas que têm mais a ver com a vida, né? Com a perspectiva da vida, como essa riqueza está chegando nas pessoas. A gente não pode esquecer que na época da ditadura militar nem existia IDH, e o Brasil ele teve um aumento de riqueza extraordinário naquela época. O Brasil crescia na época do milagre 10%, que é o que a China crescia. Só que essa riqueza ficava concentrada ali numa meia dúzia de empresários paulistas, né? E aí veio a tal da teoria do bolo, que é como que a gente faz o bolo. Bota o bolo no forno, que o fermento cresce e a gente divide o bolo
que era o que o Delfim Neto preconizava e deu no que deu, né? Certo. Bom, a economia brasileira já tem um certo patamar, sabemos que socialmente ainda temos muitas discrepâncias, mas o mundo já saiu da crise de 2008, essa crise que a gente também atravessou e aparentemente o Brasil atravessou bem? Eu diria para você que ele saiu parcialmente da crise, agora as consequências da crise elas estão presentes ainda e vão continuar durante ainda um bom tempo. Na minha cabeça, a gente só ergue efetivamente a economia global, muito provavelmente daqui a 5 anos, com boa vontade 3, com má vontade uns 8 ou 10. Essa crise foi muito, muito severa, é uma crise inimaginável se nós olharmos o que vinha acontecendo no final da década de 90, início da década do século, né, da década de 2000. É uma crise que abalou a confiança, a credibilidade e, mais do que isso, ela trouxe algo que nós não víamos desde a crise lá da chamada Grande Depressão, na década de 30, que foi uma destruição brutal de riqueza e de emprego. Se a gente olhar hoje, e é isso que eu estou me referindo, que a crise continua reverberando, se nós olharmos países desenvolvidos, países da União Europeia, o desemprego está rondando na casa de 20%, 25%, como é o caso, por exemplo, da Espanha. Na União Europeia, como um todo, o desemprego está em torno de 12%, 13%. É muito desemprego. É muito desemprego. É muito difícil você resgatar essas pessoas, torná-las novamente pessoas ativas no mercado de trabalho. É uma crise que, apesar de alguma forma, eu até lá no início, na década de 90, a gente ter tido ali alguns probleminhas, né? Teve no final da década de 80 o crash da Bolsa em 1987, mas era inimaginável que nós tivéssemos uma crise tão intensa, o tamanho da crise, a perda de destruição de riqueza foi algo inimaginável. Portanto, eu acho que a gente está saindo devagarinho da crise, não é uma crise de solução fácil. A Europa, tem muitos países europeus que estão quebrados, não tem jeito, estão quebrados, o caso da Grécia, por exemplo, o Chipre recentemente. E a pior coisa que pode acontecer numa economia, Alberto, é você criar zumbis. Zumbi é o cara que morreu, mas não deitou, é o cara que está no limbo. Então, o Japão, por exemplo, está há 10 ou 15 anos como zumbi. O Japão ele não consegue sair da deflação. O Japão ele não consegue manter um crescimento sustentável da sua economia, porque lá no Japão houve uma crise há algumas décadas atrás, que também foi originária no mercado imobiliário deles, e isso vem acontecendo com os países europeus, e essa proliferação de zumbi dificulta, porque na verdade o que era necessário, politicamente inviável de ser feito, é deixar o país quebrar. Você não pode deixar um país quebrar. Mas, na verdade, o que tem que acontecer é como se fosse uma empresa. A empresa faliu, ela quebra. Só que o país não é empresa, você não pode deixar o país falir. Então você resgata. Quando você resgata, você está colocando as pessoas que quebraram, as empresas que quebraram, no colo dos governos. Porque são os governos, em última instância, que vão sustentar a quebra do setor privado. E aí o governo, teoricamente, deveria quebrar. Mas como o governo ele emite a moeda, como o governo tem essa possibilidade, teoricamente, os governos se salvam. E é isso que está acontecendo. Os bancos centrais estão emitindo moeda, emitindo moeda, emitindo moeda. E lá na frente, essa emissão de moeda exagerada, vai aparecer inflação, que é o que acontece quando a moeda é emitida em excesso. Os governos estão gastando, gasto, o tempo inteiro gasto com impressão de dinheiro, para que, de alguma maneira, atenue o problema, mas você não vai resolvê-los no médio no curtíssimo prazo. Isso só se resolve a médio e longo prazo.
Ok. Voltando um pouco ao assunto da política, que a gente já discutiu aqui, né? Por que a política atualmente é tão desconectada da realidade das pessoas, da realidade que a gente vive? Olha, como eu tinha mencionado anteriormente, a política brasileira, né, a democracia brasileira é muito jovem. Nós temos muitos partidos, ela é um pouco pasteurizada. O jovem muitas vezes vota porque ele é obrigado a votar, ele não vota por uma ideologia, ele não se identifica com o partido, ele não se identifica com o deputado, com o senador que ele vai ter que votar. Eu sou frontalmente contrário a essa questão de a gente votar obrigatoriamente. Precisamos ter consciência, precisamos ter ideologia. O que ocorre na maioria das vezes é que as pessoas, porque não gostam da política, elas querem colocar seu desgosto, ela quer colocar sua contrariedade, e acaba criando esses deputados tipo Tiririca, tipo Romário, que, com todo o respeito que eles nos merecem, são pessoas que, teoricamente, não têm nenhuma ligação com a política. Elas estão ali por um momento, elas estão ali talvez para se aproveitar de uma brecha, e acaba acontecendo esse tipo de coisa. O que tem acontecido hoje em relação ao pastor Feliciano é algo extraordinariamente ruim. Não estou aqui cometendo nenhum juízo de valor. O que vem ocorrendo é lamentável. Então, o que é necessário para que a sociedade se aproxime da política é efetivamente a educação, as pessoas se informarem, como eu disse anteriormente, e mudar o sistema político. Na minha visão, a questão dessa eleição de deputado e senador, do jeito que é hoje em dia, está errado. O que a gente tinha que ter era alguma coisa mais próxima de pessoas ligadas à sua região, à sua área. Então, você vai votar mais com pessoas que têm a ver com a tua vida, com o teu dia a dia, e não você votar numa pessoa que mora longe de você, que não tem nada a ver com você, e você acaba votando nessa pessoa porque ela é uma pessoa do bem, ela é uma pessoa que você se identifica com ela. Mas o voto distrital na minha visão, que é essa coisa de você ter uma mudança na política brasileira, é absolutamente necessário. O problema é que os políticos não querem mudar a política, porque para eles é mais fácil conviver com ela do jeito que ela está. Sim, o povo brasileiro não tolera a política se tornou uma palavra pejorativa, mas ao mesmo tempo essa alienação do tipo, não quero me meter com política, eles que resolvam, não é por uma falta de comprometimento do povo devido à falta de educação. O povo se esquece que o político um dia foi como ele, uma pessoa sem poder, mas que resolveu, ou por vontade própria, vou entrar nessa para me dar bem, ou vou chegar lá e tentar fazer alguma coisa, eu não consigo, então eu vou ficar por aqui mesmo. As pessoas não querem votar, mas ao mesmo tempo, alguém tem que governar. Como pode-se fazer isso? Para fazer isso, primeiro é preciso que os políticos sejam responsabilizados pelos seus atos. Esse é um primeiro aspecto. Então, quando você começa a votar, você vota. Muitas vezes, como você colocou, vota de forma contrariada. O sujeito faz um monte de bobagem. E aí depois, por causa de um conluio, por causa de um acerto político, partidário, para você justificar a votação do governo, você acaba passando a mão na cabeça desses políticos e tudo o de ruim que eles fizeram, você acaba deixando de lado por uma questão de defesa dos próprios interesses. Isso vai minando a credibilidade. Então, para que você
traga a sociedade para acreditar na política, primeiro é preciso mudar a legislação partidária, é preciso mudar a maneira como você lida com a política. Você precisa acabar com essa questão da imunidade, né? Por que o deputado ele tem imunidades com coisas que não tem nada a ver com a política? Então, se o deputado ele comete um crime, ele terá imunidade. A ideia da imunidade parlamentar é quando você, para poder colocar a sua opinião, você estava protegido. Hoje, os deputados usam imunidade parlamentar para tudo na sua vida. Mas essa imunidade é um escudo que eles mesmos criaram. Não há nenhum interesse do povo nisso? Exatamente, mas como existe, na verdade, um lobby entre os políticos, não é? Um querendo defender o outro, e você não consegue transpor este lobby, porque esse lobby é muito forte, inclusive porque o próprio governo tem interesse, ao dar força ao lobby para que tenha votação a seu favor no Congresso, as pessoas, não é? A sociedade, nós, pessoas comuns como a gente, né? Ordinary people, essas pessoas, elas ficam descrentes e elas também não querem participar. Muitas vezes, os meus alunos já falaram para mim que eu deveria me candidatar a deputado, o deputado estadual, o deputado federal, e muitas vezes eu digo para eles, eu não quero participar desse sistema, porque eu tenho muito medo de chegar lá e eventualmente ser eleito e não poder fazer absolutamente nada, porque o sistema vai inibir qualquer coisa que eu queira mudar. Então, eu vou ficar refém do sistema. Então, Alexandre, vamos a um ponto final do nosso programa. O que faz alguém ser um profissional de respeito? Para que você seja um profissional de respeito, né, você precisa de algumas qualidades essenciais. Primeiro é que você seja uma pessoa ética. Depois que você tenha caráter retilíneo, né, que você seja uma pessoa honesta. Acho que você precisa gostar muito do que você faz. Quando você gosta do que você faz, no fundo você não está trabalhando, você está se divertindo e ainda está ganhando dinheiro. O que eu vejo hoje é que a maioria das pessoas não está preocupada com retidão, não está preocupada com honestidade, não está preocupada se está dando bom exemplo. As pessoas só estão preocupadas em se locupletarem, em se dar bem, e isso tem passado uma sinalização muito ruim para os jovens, para a sociedade como um todo. É a famosa lei de Gerson. É a lei de Gerson, é a lei de Muricy, cada um por si. Exato. Então, o que eu penso é que a gente, mais uma vez, vai necessitar dar bons sinais, boas indicações para os mais jovens, e eu percebo isso na sala de aula. Os garotos estão muito carentes nessa coisa de você deixar de lado um pouco a educação para a empregada, para a babá ou para a avó, ou transferir isso para a escola. Você está fazendo com que essa pessoa fique carente, ausência de bons exemplos, ausência de valores, e isso de alguma maneira prejudica a sociedade como um todo, prejudica não somente a eles, mas ao país como um todo. Eu acho que é isso. Ok. Pois bem, pessoal, esse foi o nosso primeiro Por Trás do Sofá, o professor Alexandre Espírito Santo. Eu espero vocês no nosso próximo encontro. Até lá!